Então vamos conversar um pouco sobre a origem da estatística. A estatística ela tem na etimologia da palavra estatística, ela vem do latim. Podemos ver que status é uma palavra latina que significa estado, enquanto isticum é uma outra palavra latina que significa contar. Então, estatística vem da origem contagem feita pelo Estado. Isso parece um pouco estranho, né, para quem está tendo um primeiro contato com a estatística, mas é porque ela surgiu das necessidades dos governos conhecerem os seus habitantes. E até por uma razão bastante plausível. Vejam, por exemplo, que o Estado tinha interesse em saber quantas pessoas existiam nos seus domínios, nos seus territórios, para poder cobrar impostos ou com finalidades bélicas, né, para poder montar exércitos e ter assim uma demonstração de poder. Quanto mais pessoas existissem numa comunidade, né, maior seria o exército desse governo e também maior seria a arrecadação de impostos. Talvez essa seja uma das razões das quais as pessoas têm uma certa aversão à estatística, porque ela tem uma origem não muito nobre, né? Uma origem de cobrar impostos e de mandar pessoas para a guerra. Né? Eu tenho uma missão diferente, eu tenho um grande desafio, de fazer com que vocês aprendam e comecem a gostar da estatística. Então, meu desafio é grande. Então, centro aqui no estudo que estatística tem essa origem, informações referentes ao Estado. Porém, atualmente, a gente não entende a estatística mais como um princípio ou uma ciência que serve somente ao Estado. Tanto é que ela é aplicada nas universidades, é aplicado nos institutos de pesquisa, nas empresas, né? Vocês estão fazendo um curso de gestão na área de administração, tecnólogo em recursos humanos e áreas afins, e vocês podem entender que a estatística está presente na grade curricular de vocês, justamente porque vai auxiliar a todos no processo de tomada de decisões, que é tão importante na vida de um gestor, né? Dentro de um panorama histórico aqui da estatística, nós vemos que desde a antiguidade, vários povos já registravam o número de habitantes, de nascimento e óbitos, que hoje chamamos de estatísticas. Na Idade Média, colhiam-se informações geralmente com finalidades bélicas ou tributárias. Então, justamente essas duas funções que deram origem ao termo estatística. Perguntaram uma vez para um sujeito muito famoso dentro da estatística, Sir Ronald Fisher, que é responsável pela formação de alguns testes estatísticos que são aplicados até hoje, né? Principalmente para trabalhar com amostras e fazer transposição de dados para generalizações maiores, transportando dados de amostras para populações. Perguntaram para o Sir Ronald Fisher, mas o que é estatística? E ele, de maneira bem simples, bem prática, respondeu o seguinte: estatística é o estudo das populações, das variações e dos métodos de redução de dados. Quando ele fala isso, redução de dados, isso realmente é o significado de estatística. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que nós estamos agora coletando uma série de informações. Pegamos 15 pessoas, uma amostra de 15 pessoas e perguntamos a idade de cada uma delas. O que nós teremos como resultado? Um conjunto numérico composto por 15 números. Se eu pegar esses 15 números, somá-los e dividi-los por 15, eu terei uma média. Ou seja, eu consegui resumir todos os dados num único valor. Seria então uma simplificação, uma redução desses dados, para que eu possa então gerar algum conhecimento prévio. Então, Sir Ronald Fisher chama atenção. Estatística é um processo de redução de dados. Aqui eu coloco uma charge, para mostrar que a estatística está no dia a dia de todos nós. Vamos ver a charge. Está provado que festejar o aniversário é saudável. A estatística mostra que aqueles que mais vezes festejam seus anos, mais velhos se tornam. Ora, é uma frase um pouco redundante, mas a estatística, ela sempre parte de alguma hipótese. Aqui está tendo uma hipótese, claro que é um pouco figurado, é um pouco até, é uma frase com um pouco de humor, né? Mas a estatística ela tem esse princípio, ela tem que, a partir de alguma hipótese, gerar alguma comprovação. Essa frase fala uma obviedade, mas acontece que nem tudo é tão óbvio e tão claro. Às vezes a gente não tem as informações precisas sobre uma hipótese, então a estatística ela gera hipóteses alternativas e hipóteses nulas. E através de testes estatísticos, a gente pode chegar a conclusões se a hipótese alternativa é a verdadeira hipótese ou a hipótese alternativa, né? Seria a hipótese aceitável. Então vamos fazer aqui uma definição de estatística, para clarear um pouco mais o assunto, né? Então podemos entender que a estatística é o conjunto de técnicas
e métodos matemáticos que auxiliam o processo de tomada de decisão, na presença da incerteza. Isso é o que acontece na vida de um gestor. Um gestor tem que a todo momento tomar decisões. E se ele tem que tomar decisões, ele precisa estar baseado em algum raciocínio lógico, em algum procedimento científico, em algum método, né? E a estatística serve para auxiliar esse processo de tomada de decisão. Vamos ver agora a importância e a utilização da estatística. Numa visão mais didática, nós podemos partir do seguinte pressuposto. Sempre partimos de dados que são coletados. Esses dados passam por um procedimento estatístico de cálculo que vão gerar uma informação. Essa informação gera conhecimento a um gestor. E o gestor, de posse desse conhecimento, passa por um processo de tomada de decisão. Então essa é a sequência lógica da aplicação da estatística no ambiente empresarial, por exemplo. Vamos ver, por exemplo, um caso de um supermercado. Quando nós vamos a um supermercado, quando eu vou a um supermercado, você vai a um supermercado, o que acaba acontecendo na hora do caixa, na hora de pagar a conta? O caixa do supermercado pergunta, você tem o cartão do nosso supermercado? Quando você tem, você dá lá o cartão, ele registra suas compras e elas ficam registradas naquele cartão. Na verdade, elas vão abastecer um grande banco de dados desse supermercado que vai tratar esses dados, vai procurar verificar análise de similaridade de produtos comprados, associação entre produtos comprados e vai auxiliar os gestores desse supermercado num processo de tomada de decisão. Por exemplo, em fazer novas promoções, em verificar que produto tem venda associada com qual produto, entre outras conclusões que podem ser encontradas, né? Vejam, por exemplo, quando vocês entram num site. Se alguém entra num site para comprar um livro, você vai lá, bota o nome do livro e o site diz, o livro custa tanto, tem todas as informações do livro e embaixo aparece uma observação. Quem comprou esse livro também comprou livro A, livro B, livro C. Bom, você está interessado no livro que você pesquisou, não está interessado no A, no B e no C. Por que ele apareceu ali embaixo? Porque os vendedores de livros, o site que vende livros, fez uma análise prévia, tratou dados estatísticos e verificou. Quem comprou o livro pesquisado também comprou o livro A, B ou C, né? Então você é um cliente potencial para comprar o livro A, B e C. Então a estatística, nesse caso, está sendo utilizada como um instrumento de elevação do volume de vendas. Eles estão tentando verificar que você também é um cliente potencial e pode também, por essa razão, comprar um desses outros 3 livros que estão sendo oferecidos. Então a estatística e gestão ela tem uma relação muito próxima, né? Quando vocês estudaram na disciplina Teoria Geral da Administração, vocês verificaram que existem 4 funções básicas da administração, né? Dentro da teoria neoclássica da administração, um gestor tem que saber planejar, organizar, dirigir e controlar. Para executar todas essas 4 funções, que são cíclicas, são importantes na vida de um gestor, ele precisa trabalhar com algum método. E a estatística é um método que dá apoio a uma função de planejamento, de organização, de direção e de controle. Vamos ver agora as áreas da estatística. Então a estatística ela basicamente se divide em 2 áreas. A estatística descritiva e a estatística inferencial, que também é chamada de estatística indutiva. Na estatística descritiva, é onde nós vemos a organização dos dados. É quando os dados são apresentados. Por exemplo, quando se apresenta uma média, um índice, um indicador, uma tabela, um gráfico, tudo isso é estatística descritiva. Já a estatística inferencial, ela vai um pouco mais além. A estatística inferencial é quando você faz a transposição de dados calculados de uma amostra e transfere, faz uma generalização, transporta esses dados para uma população. Veja um exemplo claro de uma pesquisa eleitoral. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, um instituto de pesquisa pega uma amostra de eleitores e pergunta a eles, você vai votar no candidato A ou no candidato B? Digamos que o resultado encontrado na amostra seja o seguinte, o candidato A tem 30% das intenções de voto e o candidato B tem 35% das intenções de voto. Se eu olhar apenas esses valores pontuais que apareceram na amostra, parece que o candidato B está na frente do candidato A
pelo fato do percentual de 35% ser maior do que o percentual de 30%. Mas isso em estatística nem sempre é verdade. Pode estar acontecendo aí um empate técnico e nós não estarmos enxergando. Para poder verificar se há ou não esse empate técnico, é necessário calcular a margem de erro, calcular intervalos de confiança, de confiabilidade desses dados. Então, essa transposição de dados amostrais para dados populacionais chama-se inferência e ela é feita pela estatística inferencial. Em aulas futuras nós iremos ver exatamente como é que se faz isso, mais especificamente na aula de intervalo de confiança. Vou colocar aqui agora para vocês alguns gráficos que ilustram, né, o uso da estatística descritiva no nosso dia a dia. A gente vê ela na mídia, vê em sala de aula, vê em jornais, na televisão, em revistas. Então ela faz parte do nosso cotidiano. Vejam essa figura aqui, ó, analfabetismo no Brasil. Então temos uma figura aqui ao lado, onde mostra o nosso território, né, o território brasileiro. E o território brasileiro, ele tem alguns estados que tem uma proporção menor de pessoas analfabetas, como, por exemplo, os estados aqui da região sul e sudeste, com destaque para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Já outros estados têm um percentual maior de pessoas, né, com analfabetismo. Isso indica que, por exemplo, na fixação de políticas públicas, alguns estados necessitam de mais investimentos na questão saúde do que outros. Porque se o problema já está parcialmente resolvido, ou quase completamente resolvido, na região sul e sudeste, nós ainda temos problemas que precisam ser resolvidos na região norte e nordeste. Então, esses dados são sempre abastecidos por algum instituto de pesquisa. No Brasil, nós temos a Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um instituto bastante sério, ele é responsável pela elaboração do censo demográfico do nosso país, que é feito a cada 10 anos, e também é responsável pela PNAD. PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Pesquisa amostral, como eu já falei anteriormente, é aquela que você não pega toda a população de estudo, você pega uma amostra, né? Parte da população. Então essa PNAD, ela funciona da seguinte forma. A cada 2 anos, o IBGE sorteia alguns domicílios do Brasil, visita esses domicílios, essas residências, e faz uma série de questionamentos a essas pessoas, sobre renda, escolaridade, religião, principalmente características socioeconômicas. E aí se verifica a cada 2 anos se os dados do censo demográfico, que são feitos a cada 10 anos, estão sofrendo alguma variação ou não. É claro que a gente deve sempre levar em conta que qualquer pesquisa feita por amostras tem algum erro, tem sempre uma margem de erro, que será um assunto abordado em próximas aulas. Outro exemplo de estatística descritiva. Temos aqui, ó, mercado de games no Brasil. Então, de acordo com o Ibope, 23% dos brasileiros são jogadores assíduos ou eventuais, ou seja, 45,2 milhões de pessoas são usuários de videogame. Frequentam e gostam, né, de trabalhar de jogar videogame. Esse é um mercado que em 2011 movimentou 840 milhões de reais. E ele é o 4º maior do mundo. E crescerá em média 7,1% até o ano de 2016. Então temos aqui uma série de informações estatísticas. E ao lado temos uma figura, né, de forma gráfica, que ilustra exatamente as informações que estão no texto. Então a gente pode verificar que a estatística descritiva ela tem esse papel, facilitar a interpretação dos dados para um leigo. O leigo, em vez de ler o texto, que é cheio de números, frações, percentuais, ele pode simplesmente olhar uma figura e através da leitura dessa figura, ele pode interpretar melhor o que o texto quis dizer. É por essa razão que os gráficos, as tabelas, são bastante utilizados pela mídia em geral. Nesse slide eu coloco uma série de figuras, onde eu tenho aqui ó, um gráfico, uma tabela que faz a conversão dos sapatos, né, tamanho dos sapatos no Brasil, para o padrão americano, masculino e feminino. Tenho aqui uma fórmula que a gente vai usar futuramente da média, uma outra fórmula que é utilizada para cálculo do desvio padrão. Todos esses valores relacionados com fórmulas, todas as tabelas e todos os gráficos são exemplos de
tabela de estatísticas descritivas. Então, essa é a função da estatística descritiva, descrever dados. Fases do método estatístico. Então, o método estatístico passa primeiro por uma coleta de dados, depois pela crítica desses dados. Não basta eu apenas coletar dados, eu tenho que verificar como esses dados foram coletados. Muitas vezes esses dados foram coletados de forma errônea. Por exemplo, será que a amostra que me forneceu esses dados representa com fidelidade a população que eu quero estudar? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Porque se a pesquisa foi feita de modo atravessado, de modo não muito científico, isso compromete todo o resultado estatístico. Porque a estatística ela não consegue resolver problemas metodológicos no momento da coleta dos dados. Então, toda essa crítica tem que ser feita muitas vezes até antes de se iniciar a coleta dos dados. Depois que os dados são coletados e criticados, passa-se a apuração dos dados. Apuração significa calcular as médias, verificar os valores, os percentuais, fazer comparações. E isso já começa então a mostrar um início de um processo de geração de conhecimento, que pode ser exposto ou apresentado na forma de tabelas ou gráficos. E por último passo, nós vamos para a análise dos resultados e realização da inferência. Essa análise dos resultados e a apresentação da inferência, a realização da inferência, é a parte mais complexa da estatística. Porque na análise dos resultados, a gente vai trabalhar com cálculos matemáticos. E na hora da inferência, eu vou extrapolar esses resultados para a população de estudo. E dessa forma tirar algumas conclusões válidas, né? Bom, softwares estatísticos que existem para nos auxiliar no processo de cálculo. Existem vários no mercado. Nós teremos aqui nessas aulas que vocês estão começando a assistir na data de hoje, vocês terão os cálculos apresentados na forma mais algébrica, né? Eu solicito que vocês até providenciem uma calculadora que vai facilitar o acompanhamento dos cálculos, né? Mas na vida profissional de vocês, muitas vezes no ambiente empresarial, as empresas usam a coleta de dados já sistematizada, com algumas análises estatísticas já realizadas pelo próprio computador, de forma automatizada. Então eu coloquei aqui para vocês alguns softwares bastante famosos e utilizados, como o SPSS, o Epidata, o Biostat, o Excel, que é bastante conhecido de todos, né, faz parte do pacote Microsoft Office, está presente em praticamente quase todos os computadores, e ele tem um ferramental estatístico bastante interessante para quem quer começar a estudar estatística. Temos também o Stata, o SAS e o EpiInfo. Então são softwares bastante comuns, quando vocês começarem a ler artigos científicos, vocês vão verificar. O autor apresenta que os dados foram coletados de tal forma, uma amostra foi calculada usando tal fórmula, e que os dados foram analisados pelo software estatístico tal. Então já apresento para vocês a relação dos softwares mais utilizados na análise de dados. População e amostra. População e amostra. Então, quando a gente faz um estudo estatístico, eu conversei com vocês anteriormente, já dei umas pinceladas sobre população e amostra, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo no que é população e no que é amostra. Então, população é o conjunto de pessoas que queremos estudar. Então, se eu tenho uma população de estudo alvo, por exemplo, alunos da instituição de ensino X, eu desejo saber alguma característica, quero mensurar alguma coisa referente aos alunos dessa instituição de ensino, instituição X. A primeira coisa que eu observo é quantos alunos tem na instituição X. Digamos que ela tenha 5.000 alunos. Bom, eu vou pensar, se eu fizer um estudo censitário com todas as pessoas dessa escola, eu vou perder muito tempo, eu vou ter que entrevistar 5.000 pessoas. Porém, se eu lançar mão de uma amostra de apenas uma parte dessas pessoas, eu vou ter um trabalho reduzido, um trabalho menor, além de ser bem mais barato, né? Eu coletar dados de uma quantidade menor de pessoas. Dessa forma, eu vou trabalhar com uma amostra, que é um subconjunto finito de uma população. Então, sempre é mais prático trabalhar com amostras. Agora, chamo a atenção que para trabalhar com amostras,
nós temos que ter o cuidado de trabalhar com amostras que sejam representativas da população de estudo. Quando que uma amostra se torna representativa? Quando ela representa com fidelidade o que a população que lhe deu origem representa. Exemplo, digamos que a população brasileira de trabalhadores tem uma renda média em torno de R$ 1.800. Eu vou lançar a mão de uma amostra, coleto os dados amostrais e verifico um valor próximo dessa realidade. Em torno de R$ 1.700, R$ 1.900 na minha amostra. Então, eu peguei uma amostra que consegue representar a minha população de estudo. Mas geralmente acontece o contrário. Eu não tenho o dado da população e coleto a amostra para conhecer a média da amostra. Por isso que existe a estatística inferencial. De posse do dado amostral, eu vou, por um procedimento de cálculo, chegar ao dado populacional. Vou deixar como mensagem final aqui para vocês uma sugestão de um vídeo que aparece no YouTube, onde vocês podem verificar como é feito, como é importante o uso da estatística no auxílio aos gestores públicos na questão da geração de políticas públicas. Então vocês podem acessar o YouTube, né, e verificar esse vídeo, Políticas Públicas no Brasil, uma reflexão multissetorial. Por hoje é isso e até a próxima.